Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês tenham feito uma ótima semana de provas, muito 10, muito estudo, muito sucesso para sedimentar todo esse conteúdo de todas essas matérias que vocês estão estudando. Infelizmente, né, vocês já devem saber, todas as atividades da faculdade agora estão virtualmente em virtude da pandemia pelo Covid-19. A gente voltou ao EAD, mas para a gente aqui nada disso vai interferir, porque as nossas atividades já são todas por meio virtual. E, dando continuidade ao nosso trabalho, eu não postei a atividade de ontem, porque as atividades até a data de ontem estavam suspensas pela coordenação, né? Como era semana de prova, eu não quis preocupá-los com isso, e eu botei a atividade, vou botar a atividade hoje com um prazo de 15 dias já já pensando na data de entrega, mas a próxima atividade vai ser na nossa data correta do nosso encontro, já que não vai ter prova para atrapalhar. Tá? Então o nosso encontro ele sempre ocorre, como vocês sabem, às quartas-feiras. Então, embora a atividade de hoje, que eu vou passar hoje, vocês vão entregar somente daqui a 15 dias, na quarta-feira, antes desses 15 dias, ou seja, vai ser no 14º dia, eu já vou incluir no Classroom a nova atividade, a atividade número 7, tá bom? Mas vamos lá. A atividade de hoje, a nossa peça 6, ela é um memorial. Vamos ler o caso concreto para poder entender o que a gente precisa fazer nessa situação concreta. Diz a situação concreta. Gisele foi denunciada com recebimento ocorrido em 31/10/2010 pela prática de delitos de lesão corporal leve, com a presença de circunstância agravante de ter o crime sido cometido contra a mulher grávida. Isso porque, segundo narrou a inicial acusatória, Gisele, no dia 1/4/2009, então com 19 anos, objetivando provocar lesão corporal leve em Amanda, deu um chute nas costas de Carolina por confundi-la com aquela, ocasião em que Carolina, que estava grávida, caiu de joelhos no chão, lesionando-se. A vítima, muito atordoada com o acontecido, ficou por um tempo sem saber o que fazer, mas foi convencida por Amanda, sua amiga e pessoa com quem Gisele realmente queria lesionar, a noticiar o fato na delegacia. Assim sendo, tão logo voltou de um intercâmbio, mais precisamente no dia 18/10/2009, Carolina compareceu à delegacia e noticiou o fato, representando contra Gisele. Por orientação do delegado, Carolina foi instruída a fazer o exame de corpo de delito, o que não ocorreu, porque os ferimentos muito leves já haviam sarado. O Ministério Público, na denúncia, rolou a Amanda como testemunha. Em seu depoimento feito em sede policial, Amanda disse que não viu Gisele bater em Carolina e nem viu os ferimentos, mas disse que poderia afirmar com convicção que os fatos noticiados realmente ocorreram, pois estava na casa da vítima quando essa chegou chorando muito e narrando a história. Bom, gente, testemunha tem que noticiar o que ela viu, não o que ela acha que ocorreu, né? Não foi ouvida mais nenhuma testemunha. E Gisele, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. Nemo teno tu se te degere, né? O direito de permanecer calado. Cumpre destacar que a primeira e única audiência ocorreu apenas em 20/3/2012, mas que anteriormente 3 outras audiências foram marcadas. Apenas não se realizaram porque, na primeira, o magistrado não pôde comparecer. Na segunda, o Ministério Público não compareceu. E na terceira não se realizou porque, no dia marcado, foi dado ponto facultativo pelo governador do estado, razão pela qual todas as audiências foram redesignadas. Assim, somente na quarta data agendada é que a audiência efetivamente aconteceu. Também merece destaque o fato de que a referida audiência, o parquet não ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, pois, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, em 30/9/2009, Gisele, em um processo criminal onde se apuravam outros fatos, aceitou o benefício proposto. Assim, segundo o promotor de justiça, afigura-se impossível a formulação de nova proposta de suspensão condicional do processo, ou de qualquer outro benefício anterior não destacado. E, além disso,
Tal dado deveria figurar na condenação da pleiteada para Gisele como circunstância agravante, qual seja a reincidência. Nesse sentido, considero que o magistrado encerrou a audiência e abriu prazo intimando as partes para oferecimento da peça processual cabível. Como advogado de Gisele, levando em conta somente os dados contidos no enunciado, elabore a peça cabível. Bom, gente, vamos observar qual é o momento processual que a gente está. O processo penal foi todo instruído, teve audiência, foi todo instruído, todo mundo foi ouvido, foi citado, o réu apresentou defesa, teve audiência de instrução, foi ouvida a testemunha, foi ouvido a vítima e o acusado, e agora, quando finalizou a instrução, o magistrado intimou as partes para se manifestarem. Qual que é a peça cabível? Bom, nesse momento, não tendo ainda sentença do magistrado, não tendo o magistrado proferido decisão acerca da lide, a gente já sabe que não é um recurso, né? Porque eu não tenho contra o que atacar, eu não tenho o que me resignar. Então, nesse sentido, como acabou o processo, eu vou meramente fazer uma única peça que seria cabível aqui, que seria os memoriais ou as alegações finais com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Né? Por que, Fábio? Porque é o momento de você resumir no processo qual foi a tese da acusação, qual foi a sua tese de defesa, quais foram as provas produzidas nos autos, e você vai criar esse silogismo para falar que a parte não é culpada. Né? Vocês são advogados da acusada. Né? Então, a peça primeiro deve ser endereçada a um juízo. E qual o juízo? Pela circunstância que está no caso, pelo crime que foi praticado e etc. Vamos endereçar a petição para o juizado especial criminal, né? Correto? Então, vamos lá. Quais as teses, Fábio, que a gente vai ter que adotar nesse caso concreto? Bom, primeiro, o fato, a gente tem que lembrar que o fato ocorreu no dia 1/4/2009 e a representação foi feita somente 18/10/2009. Então vamos lá. Vou pegar aqui o artigo 38 do CPP. Se vocês quiserem acompanhar junto comigo para a gente fazer direitinho essa peça. Artigo 38 do CPP. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou o representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não oferecer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia que vier a saber quem é o autor do crime. No caso do artigo 29, no dia que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Bom, a representação ela foi feita especificamente 6 meses e 17 dias depois. Então a gente tem que alegar aqui em preliminar que houve a decadência do direito da representação, né? Ela tinha até 6 meses para fazer isso. Como ela não fez, decaiu do direito, ou seja, é a perda da faculdade processual, a perda do direito, a decadência. Você não pode manejar esse instrumento processual e nenhum outro. Você não pode se resignar mais contra essa situação porque você perdeu o direito de fazê-lo. Então passou 6 meses, porque a gente tem 6 meses e 17 dias, preliminarmente você vai alegar decadência do direito da representação. Isso é, nos seus memoriais. Você vai resumir lá nos seus memoriais tudo o que aconteceu no caso, vai fazer aquele contexto fático da lide, e nos memoriais, como preliminar, você vai ter que alegar decadência do direito da representação. Mas também, preliminar, nós temos uma outra questão que deve ser alegada. Por quê? Não houve a observância do rito da Lei 9.099 de 95, e devendo ser anulado o recebimento da denúncia e, consequentemente, o que vai ocasionar a anulação da denúncia? A prescrição da pretensão punitiva. Isso porque, gente, os fatos que foram narrados, o fato criminoso, foi praticado, como a gente viu, no dia 1/4/2009. E a pena em abstrato, a pena máxima em abstrato prevista para o crime de lesão corporal de natureza leve, é de 1 ano e que prescreve em 4 anos, né, conforme artigo 109, inciso 5 do Código Penal. Em virtude disso, como se trata de menor, como a gente já viu, acusada com menor de 21 anos,
O prazo prescricional vai se reduzir à metade. Ou seja, se era de 4 anos, passou para 2 anos, conforme a disposição do artigo 115 do nosso Código Penal, desculpa. Então, com a anulação do recebimento da denúncia, esse marco interruptivo da prescrição vai desaparecer. Não vai ter tido a interrupção da prescrição da pretensão punitiva. Em virtude disso, a gente vai ter que alegar essa prescrição em preliminar. Vamos lá. No mérito, a gente vai pedir a absolvição dela por falta de prova, né? Primeiro, que a materialidade do delito não restou comprovada, conforme o artigo 158 do Código de Processo Penal exige. Porque o delito de lesão corporal, ele exige prova pericial, né? Ele deixa marcas na pessoa, né? Quando você sofre uma lesão, você tem como, direto ou indiretamente, fazer essa perícia. E nesse caso não foi feito, né? A gente não tem um laudo pericial falando que a suposta vítima, a pretensa vítima, de fato sofreu alguma lesão, né? E ainda, a testemunha que foi ouvida, como eu já tinha dado spoiler para vocês, ela não viu os fatos, ela não noticiou o que aconteceu, né? Ela só viu depois quando a testemunha não viu. Ela só viu depois quando a vítima chegou em casa chorando para ela e tal, não sei o quê. Mas ela não viu. Ela não tem como ser testemunha porque ela não viu. Testemunha, você não vai testemunhar pelo que você acha. O processo ele não está aqui sendo fundamentado para trabalhar achismos. Testemunha tem que falar o que ela viu, o que ela sabe, o que ela presenciou. Se ela ouviu falar, se aconteceu alguma coisa, ela pode ainda ser testemunha circunstancial. Não pode ter visto a vítima sofrendo o delito, mas ela pode ter visto a vítima chegando em casa machucada, por exemplo. Mas aí a gente não tem como saber se quando ela chegou em casa machucada foi em decorrência do ato de alguém ou se ela caiu sozinha na rua, por exemplo. Você, como advogado, tem que criar a tese defensiva favorável à sua cliente e vai falar, primeiro, teve um crime de lesão corporal, né? Conforme o artigo 118 lá do Código de 158, lá do Código de Processo Penal, exige-se um laudo pericial, que não foi feito. E não temos nenhuma testemunha ocular do fato. Ninguém viu acontecendo o pretenso evento danoso, né? Você tem o caso concreto aí, você sabe que ela fez, mas no processo não vai estar assim. Então, no processo você vai dizer o quê? A minha cliente não cometeu o ato ilícito e sequer esse ato ilícito foi comprovado. Não tem materialidade comprovada porque não existe laudo e não tem testemunha ocular do fato. Então, você vai alegar isso meritoriamente como falta de prova, tá? Então, no mérito também, você vai alegar também que não existe nenhuma das agravantes alegadas pelo Ministério Público. A gente viu que o Ministério Público falou lá, como Gisele agiu em erro sobre a pessoa, né? Ela praticou crime contra uma pessoa e, na verdade, ela achava que era outra pessoa, que ela não sabia que estava grávida, a pessoa que ela atingiu estava grávida, não foi esse o intuito, ela quis atingir uma outra pessoa que não estava grávida, houve um erro sobre a pessoa, conforme o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. E assim, quando tem erro sobre a pessoa, a gente deve considerar as circunstâncias, as características da vítima pretendida, da vítima que a gente queria atingir, né? E no caso aqui, a gente queria atingir a Amanda e não a Carolina, né? Que estava grávida. Então, se a Amanda não estava grávida, como houve erro sobre a pessoa, conforme o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, deve ser considerado o crime, se for considerado, né? A gente vai usar um princípio da eventualidade, ou seja, juiz, eventualmente, não acolhendo até a primeira tese de mérito, ou seja, de falta de prova, se for observada a tese formulada pelo Ministério Público, houve erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, e isso não pode ocasionar a punição com a agravante, né? E muito menos a gente tem que falar aqui também, gente, da reincidência, né? A aceitação da suspensão de suspensão condicional do processo não acarreta condenação e muito menos reincidência. Gisele ainda é primária. O processo foi suspenso, ela não foi condenada. Então não tem como ela sofreu uma agravante de um processo que foi suspenso, né? Estava lá suspenso.
Então, ao final, você vai elaborar os seguintes pedidos. Em preliminar, a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação e a declaração da nulidade do processo com a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. São duas preliminares, prestem atenção. Depois, no mérito, meritoriamente, você vai pedir a absolvição da ré, da parte ré, com fundamento na ausência de provas para a condenação. E subsidiariamente, ou seja, eventualmente, se a sua primeira tese não for acolhida, você deve trabalhar na segunda tese. Ok, vão falar que ela cometeu crime, né, e que está comprovada a autoria e a materialidade. Porém, não pode aplicar a agravante por ter havido o erro contra a pessoa e nem a incidência da agravante da reincidência, né? E ainda a atenuação da pena com a consequente aplicação da atenuante da menoridade relativa à ré. Né? Vamos lembrar também que temos que falar isso porque a ré, à época, ela tinha 19 anos, tá bom? E isso, gente, falando isso, você vai gabaritar a prova, você vai gabaritar todo o questionamento e vai atingir a média desejada. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se eu tiver falado rápido demais, vocês me avisem para o próximo vídeo eu já trabalhar essa velocidade, tá bom? Mas eu falo um pouco mais rápido para não ficar muito extenso e não tomar muito tempo de vocês. E desde já lembrando também que conforme indicação de algum aluno, que eu não vou lembrar agora o nome, indicação muito boa, por sinal, eu vou fazer todas as atividades com essa mesma sistemática, tá bom? Eu vou fazer o vídeo indicando a peça e vou trabalhar a peça com vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa estou à disposição naqueles horários que a gente já combinou. Um abraço e bons estudos.